Sejam bem-vindos a mais um podcast diretamente do Congresso Mami Bem. Nossa, mãe, que rotina gostosa essa Mara, nossa essa hoje, tá hein? demais, essa tá demais. A gente não tá trocando de roupa, né? Porque as pessoas estão vendo que a gente tá direto, Mas né? vocês me dão desconto, né? Eu custei pensar num look bonito pra hoje. Aí se eu fosse trazer do mesmo nível pra todo mundo que fosse sentar na mesa... Não dava. Ah, não. Dá um desconto aí. Pessoal, a gente tá aqui, como vocês têm percebido, esses últimos programas Mulherama tá sendo um especial que a gente gravou aqui diretamente do terceiro congresso da Mami Bem, que tá acontecendo aqui num teatro lindo de Belo Horizonte. Lindo demais, O né? evento está maravilhoso. No Sesc Paládio, a gente tá aqui no Teatro de Bolso, super aconchegante. Então a gente tá batendo um papo muito importante, com muita informação relevante para vocês. Então não percam. E hoje a nossa convidada mais que especial. E agora, né? Hoje não, porque a gente passou por vários convidados. É uma pessoa que eu já queria ter trazido no podcast há muito tempo e que a gente vai, Sabe que eu tô a agenda não bate. percebendo? O congresso aqui foi bom pra gente Uniu. encurralar. Não, você não tem Você noção, viu? minha filha. Aqui não tem Encurralou saída. você, encurralou, me encurralou e agora tá acontecendo. Agora não tem saída. E quem tá aqui é a Luísa Miranda. Seja bem-vinda. Mais conhecida como Miranda Cirandinha. As pessoas se chamam de Miranda. Total. No salão, vamos fazer unha. A Cirandinha chegou, a Cirandinha. E o bagulho Às vezes é Miranda. Mirandinha, às vezes é Mirandinha, às vezes é Cirandinha. Ai, que demais. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito estar aqui nessa mesa com a gente, batendo esse bate-papo gostoso, porque é isso que eu falei com a Ana, assim, esse congresso vai ser uma forma da gente trazer pessoas, assim, que falam exatamente a linguagem que o Mulherama quer falar, sabe? Exato. De trazer informação, de trazer empoderamento para essas mães, sabe? E de trazer, principalmente, uma coisa que a gente tem falado muito, que falou muito com a Tati, que estava aqui nessa mesa, trazer uma leveza nesse maternar, Exato, né? com certeza. A gente tá precisando disso, Lu, vamos Demais. combinar? E eu falo muito isso no meu trabalho, né? Que o meu objetivo é fazer com que os processos, né? Principalmente a introdução alimentar, que é meu foco principal, é que seja leve. As pessoas Sim. colocam um bicho de 7 cabeças, como se fosse assim, a parte mais difícil do processo do maternário. Eu falo que, na verdade, para mim foi a mais leve, que eu quero que seja para as pessoas também. Legal, né? Que é legal. natural, assim. Luísa, a gente estava aqui com a Camila e ela estava falando também sobre a questão da alimentação. Então a gente já aprendeu um pouquinho aqui que a gente não se falava sobre isso, inclusive a gente aprendeu agora. A gente descobriu hoje, A gente descobriu Vem hoje. Tá? pagar Hashtag de- a gente descobriu Não hoje. vem pagar de conhecida, sabida, né? não, é. Desde trabalhando com parto. Que desde a gestação é importante a mãe se preocupar em questão da alimentação, porque esse alimento, de uma certa forma, ali no líquido amniótico, ele traz gosto, as texturas, traz sensações para o bebê, que vão ser importantes para essa primeira... para começar, Sim, né? esse Essa contato com o introdução alimento. alimentar. Isso é fato, né? Fato demais. Não só pelo sabor, mas também pelo desenvolvimento fetal, né? Que o que a mãe come influencia diretamente. Hoje a gente fala muito da teoria dos primeiros 1000 dias, né? Aham. E os 1000 dias começam na gestação. Exato. Então, não para culpabilizar as mães, né, gente? Porque a gente sabe que já vem muito, mas a importância da gente se alimentar bem na gestação, e alimentar bem não é não poder comer um doce de vez em quando, sim. né? Aham. Claro. Mas a gente ter uma alimentação baseada em comida de verdade desde a gestação, e é uma oportunidade, inclusive, para melhorar aquela alimentação da mãe e da família, para quando chegar no processo de introdução alimentar já ser mais natural possível. Exato. Né? Que é isso que é o objetivo do processo, assim, a gente ter um membro na família, um novo membro da família pronto para comer. Aham. E aí ele vai sentar junto com a família e comer junto. Olha que Exato. coisa linda e natural que deveria ser, Aham. né? Mas aí as nossas inseguranças, as nossas cobranças, um monte de informação errada que a gente acaba recebendo, torna-se um momento super estressante, que ainda coincide muitas vezes com o retorno da mãe ao trabalho e da amamentação difícil no começo, que aí às vezes quando a mãe vai voltar a trabalhar, não tem apoio suficiente para dar continuidade a essa amamentação, e aí que a gente prejudica o processo. Mas o ideal é que fosse o mais natural possível Sim. desde a gestação. Luísa, Sim. você falou uma coisa muito interessante dessa coisa, tipo, não querendo culpar Culpabilizar as mães. mesmo, Mas né? assim, eu percebo que levar a informação é como se você estivesse atacando essas mães. Eu percebo que elas recebem dessa forma. Não, por mais sensível que tenta se passar dessa informação, eu vejo que existe ali uma certa, talvez cabeça dura, não sei como falar, entre o que realmente é adequado para o bem-estar do bebê e do ser humano em si, e aquilo que ela acha que funciona e que dá certo, e ela não quer se sentir culpada. Sabe, tipo, você dá pra entender? Clichê, super. Um clichê que eu aprendi, que eu uso muito nessa fala, é que a gente vem dessa história de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente mesmo já traz isso. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar essa culpa
para responsabilidade. Isso. Porque culpa paralisa. Uhum. Né? Então, o que a gente vai fazer com a culpa? Se sentir culpada e ficar parada ali onde a gente está. É. E a responsabilidade movimenta. Então, essa questão da informação, muitas vezes, ela chega de uma forma de algo que aconteceu e que a gente não vai conseguir mudar, mas quando a gente recebe ela como uma responsabilidade, peraí, se até aqui eu fiz desse jeito, a partir daqui eu posso ir para onde de uma maneira melhor? Sim. Né? Então, eu acho que a gente deveria mudar isso. Nas mamães nascem várias responsabilidades que a gente tem que ter, a informação, a gente tem que ter rede de apoio para conseguir transformar isso em movimento para onde a gente quer seguir, assim, fazer escolhas. Eu falo que a maternidade consciente é aquela que a gente faz escolhas dentro de informação de qualidade, mas claro que são escolhas, né? Claro que você não tem que receber uma informação e usá-la sem pensar se é a sua realidade, se não é. Então, eu acho que isso que muitas vezes acontece, que a gente começa a ter, assim, uma família que escolhe um lado, outra que outra, e começa esse... É um ruído ali, aí, por exemplo, às vezes até a pessoa tá sozinha na casa dela assistindo esse podcast aqui. Não tem ninguém ali, né, jogando pedras nela, mas às vezes o que a gente vai verbalizar no intuito de informar vai chegar como pedras, sabe? Eu fico percebendo isso na rede social, principalmente ali naqueles discursos de comentário. E não é sobre isso, do tipo, estou te acusando, estou te apontando o dedo. Eu tô te dando uma informação, né? Acerca do bem-estar ali do seu bebê, que às vezes não é o que você fez até o momento atual, né? Não quer dizer que o que a gente escolhe fazer é o certo, né? E isso vai ter reflexo lá na frente. Mas eu gostei muito dessa fala em relação à sua, assim, não é uma culpa, né? É uma responsabilidade. A gente tem que entender, gente, querendo ou não, é o que a gente tem falado aqui, a gente tem como tornar as coisas mais leves. Eu acho que a culpabilização de tudo em relação à maternidade já é uma coisa intrínseca da mulher, sabe? Assim, essa questão. Mas, de certa forma, a gente tira a culpa, mas a gente coloca a responsabilidade, né? Porque não tem como a gente fugir disso. Não tem como, né? E a informação dá isso, né, Paulinha? Exato. Eu trago, por exemplo, no meu trabalho, o que é o ideal, quais as escolhas, quais as opções de escolhas e o que isso vai desenvolver na criança lá na frente, na alimentação da criança, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que, né, quando vem fazer meu curso, por exemplo, eu dou um curso de introdução alimentar. Sim. E acha que eu vou lá ficar falando que só tem que fazer BLW, que é o bebê comer sozinho, só tem que dar alimento em pedaço. E não é isso. Inclusive, no meu curso mesmo, eu explico todas as formas possíveis. Amanhã, inclusive, na nossa oficina, a gente vai falar muito disso. Mas o que uma forma pode prejudicar, o que a outra pode favorecer. E, no fim, quem vai escolher é a família dentro daquelas possibilidades. Sim. Só que quando a gente pega a informação real, a informação que a gente quer absorver mesmo, a gente vê que o objetivo é tornar mais fácil. Só que hoje, com rede social, que, né, é um meio de informação muito grande, a gente, às vezes, pega as coisas muito superficialmente e, né, de achar que a gente tem que ficar engessada num lugar, numa escolha, que não é. E na introdução alimentar é muito isso, assim, a gente usar a naturalidade do comer. A oficina amanhã vai ser muito legal por isso, assim, a gente pensar como seria se a gente estivesse no lugar daquele bebê, sabe? Se você tivesse que conhecer um alimento novo, se você tivesse que receber um alimento que você nunca viu na vida, você não sabe o que é, você não sabe o que tem ali, você não sabe que gosto que tem, que textura. E a gente não para pensar. Eu falo que um exercício muito potente na maternidade, para todos os âmbitos, eu acho, assim, é a gente se colocar no lugar da criança mesmo, assim. Na verdade, colocar um adulto no lugar daquela criança, né? O que eu faria se fosse um adulto nessa situação? Inclusive, a gente falando de postagens, foi a minha postagem que mais deu ibope até hoje, de todas, disparado, foi essa. Assim, que eu comparei as mesmas situações do adulto e da criança. Não só na alimentação, né? O adulto que cai, a criança que cai, o adulto que chora, a criança que chora. E na hora de alimentar também, né? Na hora que eu vou alimentar um adulto, que eu vou receber uma visita na minha casa, e na hora que eu vou alimentar uma criança. Então, esse exercício ele é muito potente para a introdução alimentar também, né? Como eu quero introduzir um bebê nesse universo completamente novo para ele. Eu falo pra gente pensar numa viagem, assim, pensa numa viagem que tem um hábito alimentar, né? Você vai para um lugar, sei lá, pra China, que tem um hábito alimentar totalmente diferente da gente. Não vai ser natural você chegar, servir o prato, mastigar e comer. Você vai passar por todos os sentidos. Você vai olhar, você vai pegar, você vai cheirar, você vai perguntar o que é. Como comer, como fazer. Exatamente. Se vai seu pé com a mão, seu pé com a... Não é? Tô dando spoiler já de amanhã. E é isso, assim. A gente entender que se eu tenho um alimento novo na minha frente que eu nunca vi na vida, eu vou ter que explorar esse alimento. Exato. Eu vou ter que
explorar todos os sentidos, porque comer é o ato, se bobear, o único ato na espécie humana que usa simultaneamente todos os sentidos, né? E aí a gente quer subestimar o desenvolvimento da criança na melhor fase dela para isso, que ela tá ali no auge do desenvolvimento para explorar o ambiente, para explorar a comida, principalmente hoje que a gente já sabe que o bebê precisa estar pronto para comer. E aí a gente quer tornar tudo uma textura, um gosto, um sabor. Bater tudo. Sabe uma coisa que eu aprendi hoje que também? Tem uma alimentação assim, ó. Exatamente, plena. E aí, assim, aí vem aquela coisa, né? Mas tá subindo na curva, então tá bom. Mas tá aí, mas não é assim, né, gente? Não é o peso nem nada que faz tá bom, é o todo, ganhar né? peso e crescer. Outra coisa é aprender a se alimentar, né? Exatamente. Porque quando cresce depois, eu vejo que a dificuldade é na introdução, mas eu vejo que depois ali que a criança, 2, 3, 4, 5 anos, a mãe continua sem saber o que fazer. Mas esse que é o grande ponto, Lu. Porque a introdução alimentar é a chave, eu falo muito isso também, que a introdução alimentar não é para agora, não é para o bebê. A introdução alimentar é para criança, é para o adulto. Então, a minha percepção, inclusive, foi essa. A minha viradinha de chave foi quando, né, começou pelo parto, aí vem toda a história, assim, né? Eu virei a chave pelo parto, aí depois a amamentação, e tá tudo ligado uma coisa na outra, quando a gente se abre para esse universo. E eu comecei a perceber que, peraí, eu trabalhava com adultos na época, com alimentação de adultos. E eu comecei a perceber que a minha alimentação e a alimentação de todas as pessoas que vinham pro meu consultório tinha um padrão de dificuldades, tinha um padrão de distúrbios alimentares. Onde está essa chavinha? E aí, na hora que eu olho para a criança, todas as crianças também têm o mesmo padrão de dificuldade. Cadê? Onde que a gente precisa mudar? Na introdução alimentar. Que é a oportunidade da criança desenvolver a relação com a comida quando ela não precisa dela, que aí é um grande ponto. E a gente acha que é a comida que vai fazer ganhar peso, que vai subir na curva. E muitas vezes é o contrário. Quando a gente substitui muito rápido uma amamentação pela comida, aí que a curva cai. Exato. Porque o leite é mais calórico, mais nutritivo do que a própria comida que o bebê deveria comer. Só que aí o bebê não come, às vezes não ganha peso suficiente, aí entram as comidas que o bebê não deveria comer. E aí que mora o problema. E né? uma coisa que a gente aprendeu hoje também, que uma coisa que é difícil na introdução alimentar, quando a gente fala muito de aleitamento materno, que a gente fala, no aleitamento materno a criança tem ali os gostos assim diferentes, né? E no leite artificial é um único gosto. Então, se você for pensar que é uma criança que ainda veio assim, que veio de um leite artificial, que veio com aquele gosto ali durante 6 meses, com aquele mesmo paladar, com aquele mesmo sabor, sem oscilação de um amargo, de um mais doce, de não sei, né? Assim, de uma diferença gustativa, aí ela vem ali nos 6 meses, mas aí a criança come a banana, aí isso e acha que quando não come, é tipo assim... acho que vai para a mas banana ele e ele fala, que delícia. Aí ele é fresco, ele não come, não é? Aí o que as famílias fazem? Bate tudo, mistura tudo, que aí fica com gosto só e a criança aceita. Exato. E é mais fácil aceitar mesmo, gente. Um bebê que vai receber papinha, ele vai comer mais do que um bebê de uma introdução alimentar respeitosa ali, com textura, com estímulo. Só que o problema é lá na frente, né? E aí é mais uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da culpa e da responsabilidade, inclusive, né? Que é o bebê de fórmula, ele precisa ainda de uma atenção maior nesse processo. Uma paciência para a apresentação a esses alimentos. Porque ele ainda tem o quesito que ele não teve a experiência de diferentes sabores, de uma autorregulação total também, né? Porque acaba que a mamadeira a gente passa a ter controle do volume que o bebê tá mamando. Então, usar isso como responsabilidade também, né? De ter ainda mais disponibilidade para fazer uma introdução alimentar com muita riqueza de estímulo ali no processo. O que é importante, então, ali, vamos falar em questão de responsabilidade, então, a gente já falou essa questão de primeiro, cuidar da sua alimentação desde a gestação, e não é uma culpabilidade, gente, não é um peso que a gente está colocando sobre vocês. Você vai cuidar da sua alimentação, faz bem para você também. Exatamente. Óbvio. Aí, não é nem no lado só maternal, no lado físico mesmo, sabe? No lado da sua saúde mesmo, cuidar dessa questão da alimentação, desde a gestação, para justamente a criança ter, e quando chegar, idealmente, fazer essa introdução alimentar aos 6 meses, Luiz? É isso mesmo? Na verdade, 6 meses é um dos sinais de prontidão, né? Que é a idade, mas o principal é o bebê ter os outros sinais, que o principal deles é sentar sem apoio. Né? Entendi, não sabia. Também não sabia disso, não.
Mas ainda, aí, Descobri que eu não sabia muita coisa hoje. Será Mas que é até o que eu sexta, como é que falo. vai ser? É o que eu falo, a gente não sabe por quê. Porque a gente deixa as coisas passarem sem a gente parar pra pensar. Mas se você para pra pensar, não deveria ser óbvio que o bebê tem que sustentar a coluna e cabeça pra conseguir comer? Sim, sim. Nem a gente Gente, consegue comer deitado. É Sim. fato. Né? É fato. Então, é o primeiro sinal de prontidão até para o bebê conseguir desenvolver a capacidade mastigatória, que ele vai ter capacidade de mastigar, mas ainda não sabe. Então, ele tem que ter oportunidade de mastigar através das texturas também. Então, os principais sinais de prontidão é sentar sem apoio, é conseguir pegar os objetos Sim. estando sentado sem apoio, ter reduzido um reflexo que chama protrusão de língua, que é o que ele empurra para fora, textura diferente de leite, que também deveria ser óbvio, né? O bebê está mostrando que não está pronto para receber aquilo ali. E os 6 meses é a idade que a maioria dos bebês vai ter atingido esses sinais de prontidão. Isso muda com a prematuridade? Sim, com certeza. Entendi. Né? Tem que Então, regular os a 6 idade. meses, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses 6 meses, porque é 6 meses contando com o bebê a termo, de 40 semanas ali. Então, o bebê prematuro a gente corrige. Entendi. O bebê pós-termo, às vezes, a gente pode... Sentou com 5,5, talvez a gente possa começar se tiver todos os sinais de prontidão. Sim. Então, esse é um dos sinais que a gente observa. E aí, o que seria? Vamos dar uma dica, então, para as mães que estão nos acompanhando aqui, que eu sei que é o maior público nosso, além dos profissionais de saúde, que vocês podem entrar nas redes sociais da Luísa, inclusive fazer o curso dela. Com Você dá certeza. curso para mães e para profissionais? Não, eu dou curso para famílias. O meu Só foco pra é famílias. famílias. Estão me Vamos cobrando muito. Vamos abrir esse nicho para profissional aí, Estão me Lu. cobrando muito isso. Ainda não consegui parar para me organizar, porque eu sou mãe em tempo integral também. Então, Justo. mas eu quero. Eu não consegui ser igual a Tati ainda, de fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Com 3 filhos, hein? Com Eu acho 3 que eu sou filhos, eu tô com forte. um ainda Forte, mas vai dar certo. Mas Não, mas eu é quero me forte. programar para isso. Mas, por enquanto, eu dou curso para famílias, né? Para cuidadores. E não vou falar para mães que eu gostaria muito de aumentar a demanda de pais no meu curso, mas Isso. infelizmente ainda é muito baixa. Aham. Eu tenho 5 anos de Miranda Cirandinho, eu tive até hoje um pai que fez inscrição. Ele Mentira. fez. Tem outros que acompanham, você vê que ele sai, a mãe puxa. Aham. Que fez a inscrição para fazer o curso sozinho, foi um até hoje. Em 5 anos. É brincadeira, Vamos né? lá, Uma média homem. de Que é isso, 1.900 gente? famílias. que A eu tenho. responsabilidade não é materna, né, gente? É da Exatamente. família, né? É isso que a gente E o vem ideal, falando, inclusive, que né? todo mundo participe do Sim, processo. Exato. né? certeza. Porque uma das... Eu tenho uma ficha de inscrição que eu falo, assim, os maiores medos. A maioria das pessoas colocam intervenção da avó, Sim, do pai, sim. dos familiares, porque é uma mudança de paradigma muito grande, Sim. né? Sua menina tá com que idade? A mais nova? É 7, 13, 18. Tá vendo? Então, olha só, há 7 anos atrás, informações muito diferentes. Com certeza. Né? Ô, Lu, eu Então- vejo de uma geração para outra. Da de 13 pro de 7. É, as muda as muito, coisas muda mudam. muito. As informações mudam muito, Muda gente. muito, Graças a Deus também, sabe? Pra gente também não entrar na mesma, sabe? Pra E eu gente- falo que a geração de pais de hoje, assim, é a mais privilegiada, porque tem muita Concordo. informação. Muita informação, exato. Mas é a mais prejudicada, porque tem muita informação. É verdade também. Voltando Isso é aí, verdade. ó, voltando aí à dica dos pais, então, que a Paula tava puxando, que você falou dos 6 meses, dos sinais e tudo mais. Passando disso, quais seriam ali os próximos passos? Dando uma resumida mesmo pra galera que tá assistindo aí a gente. Porque, igual você falou, tem várias formas, né? Aí tem a papinha, aí tem o os pedacinhos, aí tem o não sei o quê, aí vai tirar o leite, aí não vai tirar, vai ficar com fome, não vai. Como é que seria aí um resumão? Um resumão, vamos lá. Primeira coisa, essa história de tirar o leite, a gente tem que tomar cuidado. O bebê não sabe que a comida alimenta. Então, Sim. não comece a introdução alimentar com o bebê com fome, pelo amor de Deus. Né? Então, não muda nada no ritmo de amamentação inicial, porque o bebê vai conhecer o alimento. Então, resumindo, introdução alimentar é para introduzir, não é para alimentar. Sim. Nossa, fantástico. É porque o povo acha assim, né? É 5 fantástico. meses, 6 Exatamente. meses, menino Ai, lá no já- Tibete comendo a costela. Aham, exatamente. Então, o primeiro ponto é para introduzir, é para conhecer. Sim. Pensem que vocês estão na China explorando alimentos que vocês nunca viram. O nome já fala, né, gente? Introdução alimentar. Mas o povo foca no alimentar. O povo quer alimentar, o povo esquece que é introdução. Você fala. Eu começo meu curso assim, inclusive, gente, introduzir, não é alimentar, por favor. Então, esse já é um ponto muito importante. Segunda coisa, esquecer que existe método. A BLW era... Não, só lembra que eu tenho que permitir que meu bebê explore todos os sentidos Sim. dele. Então, ele tem que ter textura para ele pegar, ele tem que pôr a mão. Tem que comer só com a mão? Não, pode
pode oferecer na boca, mas primeiro ele tem que pegar. Sim. Ele só vai aceitar, Se ele inclusive, pegar. se ele pegar, porque o bebê tá no auge da exploração Aham. do tato, né? Então tem que ter textura, tem que ser comida separada, por favor. Sim, sim. Nunca misturem comida, nunca liquidifiquem. O bebê tem que comer, mastigar, desenvolver mastigação desde o início. Se quiser oferecer com a colher, beleza. Pode oferecer de maneira respeitosa. Tem um vídeo da minha filha fofo que fala, inclusive, de maneira respeitosa. Então, como se fosse alimentar um adulto que está em possibilidade de se alimentar sozinho. Posso te dar a banana? Posso te dar a maçã? Posso te dar... Isso aqui é maçã, olha aqui que eu tô te oferecendo. Sim. Né? E trazer isso como o mais natural possível. Não tem que começar por fruta, não tem que começar por legume. É introduzir o bebê na rotina alimentar e aos poucos, claro. Porque, né, o bebê até então só recebia leite. Sim, ele não sim. pode receber um monte de comida de repente. Mas se for realmente respeitosa, é muito provável que ele não vai comer de cara mesmo. Sim. Né? Que ele vai só brincar com aquilo ali, vai colocar na boca, vai cuspir, vai fazer bagunça. E é uma outras coisas que as pessoas falam também. Falam assim, mas faz muita bagunça. Mas vai... Sabe uma coisa que eu escutei uma vez de uma mãe falando assim, não, eu não faço esse método não, porque cria a criança não aprendendo as etiquetas da mesa, assim. Aí eu preparei, olhei, pensei, eu falei, Ele vai crescer com etiqueta, mas não vai comer nada. Mas bacana, tá com etiqueta. Mas o pior é que não, sabe por quê? Porque eu brinco assim, tem prejuízos à introdução alimentar, tem desvantagens à introdução alimentar respeitosa? Tem pro adulto. Pro adulto tem. Faz Verdade. mais bagunça. Exato. É um prejuízo pro adulto, realmente. Só que pra criança, quanto mais bagunça ela faz no início, quanto mais ela explora, mais ela tá desenvolvendo relação com aquela comida e menos bagunça ela vai fazer lá na frente. Exatamente. Concordo. Pega um bebê que teve uma introdução alimentar respeitosa, com 6 meses, que explorou, que fez bagunça pra caramba, com 2 anos, e pega um bebê que recebeu uma papinha ali super, sem nenhuma autonomia, com 2 anos. Vai Sim. ter arroz pra tudo quanto é lado. Sim, sim. O bebê que não comeu sozinho antes. Sim. O que comeu sozinho desde o início, ele já vai criando vai até estar esses lá garfo e sentidos. faca, Exato. vai estar comendo de palitinho, minha filha Se eu comia com 2 soubesse isso, eu teria anos. respondido isso, hein? Eu estaria com essa resposta na boca. Exatamente, né? E isso vai para outros âmbitos, tá, Paulinha? Porque o bebê que não faz bagunça na introdução alimentar no começo é o bebê que não pisa na areia, é o bebê que não Sim. brinca de massinha, Sim. é o bebê que dá um escândalo quando cai uma gota de tinta na Aham. roupa, né? Eu vejo isso às vezes lá no estúdio Você também, pega muito fotografia, smash, né? A pessoa, o bebê a- chega ali até na das hora e- frutas, sabe? Assim, quando chega uma textura diferente, ou quando a gente coloca, por exemplo, a criança num tapete. Não precisa nem ser comida. Quando coloca num tapete, eles fazem assim, ó, eles ficam assim, Eu aflitos. brinco que criança de meia não come. Porque a criança, quando fica meia e luva o tempo todo, não Sim. põe o pé no chão, não explora a textura, ela não tá... Gente, Aham. até a gente, você vê uma coisa aqui, você não vai comer, você vai querer pegar. Peraí, deixa eu ver se eu coloco isso na minha boca. Aham. Então, o paladar é o último sentido que a gente tem coragem de acessar. Sim. E pro bebê, no auge do desenvolvimento, ele precisa de explorar o ambiente. Ô, gente, com eu as até mãos. hoje não entro no mar com o pé descalço, assim, se eu não conseguir ver o fundo. Introdução alimentar não foi boa. Olha, Nada, não vamos é. conversar com o Cidinha. Mas pode deixar que eu já corrigi isso, porque hoje eu tô comendo até demais. Até até demais. Mas em algum momento teve que corrigir, provavelmente. Com certeza. né? A gente lá em casa cresceu com muita influência da minha mãe para essa alimentação positiva, mas assim, teve aquela parte da infância que eu entendo hoje, que com certeza foi reflexo da introdução, que a gente era aquela criança chata, né? Não gostava daquilo, tirava aquilo, não queria aquilo, não comia aquilo. Minha mãe foi uma pessoa muito insistente, teve uma alimentação exemplar. Então hoje eu vejo que o exemplo dela foi o bem mais precioso. Mas teve aquela fasezinha assim que, não. Exatamente. O que a gente tem que ver disso também é as fases, que é uma outra coisa importante, se pudesse, a gente ficaria aqui anos com falando certeza. disso, mas que a gente enxerga como problema e não é, Aham. né? Então a criança, ela vai ter fase de escolha. Hoje eu encontrei uma mãe aqui que falou assim, nossa, o meu bebê tá numa fase que ele tá escolhendo, e eu fiquei super feliz que ela fez o curso, ela já tem essa visão de uma escolha e não uma seletividade. Sim. Que tem diferença muito grande Entendi. também, Sim. né? Até o adulto escolhe, a gente não vai comer de tudo. Então, às vezes, a criança ela vai ter fases de escolha. Agora, aquela criança que come 2 tipos de alimento em 100, Sim. aí, peraí, Com tem alguma certeza. coisa Com errada, certeza. né? Então, isso que a gente tem que olhar. E essa questão de teve que corrigir, porque eu brinco, meu marido é nutricionista também, de adultos. Eu brinco com ele, eu tô aqui
querendo tirar a sua profissão no futuro, para que não precise de tantas pessoas reeducar. Justíssimo. A gente Tantas comentou pessoas isso num mudarem a podcast. alimentação. Tipo assim, se as pessoas começassem, né, na época que começar realmente certo. deveria começar. Hoje, né, quantas vezes você não vai na verdade. Nutri, pega lá o trem, não segue, guarda o plano alimentar, não Aí consegue. vai em outra Nutri. Vai em outra Nutri. Vai em outra aí vai em Nutri. outra... Até que ela fala alguma coisa que eu gosto, né? Oh, é terrível, É verdade, terrível. E olha como que é estudar, ruim né? alguém prescrever o que a gente tem que comer. Alguém dizer o que a gente tem que comer. Sim, Mas sim. com a criança, come mais 3 colherzinhas, senão você não vai brincar. Exato. É verdade, isso é fato até hoje, né? E a gente falou um pouco também, Lu, sobre a questão da obesidade infantil, que ainda é uma questão. Por mais informação que se tenha, por mais dados que se tenha, a obesidade infantil ainda é algo preocupante, né? Assim, Ainda e talvez cada vez mais, né? Os dados sobem. mesmo? Infelizmente, Mas né? você acha por quê? Por causa da variedade de oportunidades de fast foods ou de comida fácil? O que você sente em relação a isso? É claro que é multifatorial, né? Aham. Então, uma das coisas é isso, o excesso de oportunidade, de praticidade que as famílias têm Exato. hoje. E a mãe, o pai, todo mundo no mercado de trabalho. E tem Aham. cada vez menos tempo para dedicar a produzir comida em casa, né? Então, isso é um fator muito grande. Outro fator muito grande é a questão do estímulo de paladar. Então, como a gente tem muito mais variedade de fast food, de comida industrializada, Aham. a criança conhece isso muitas vezes cada dia mais cedo. Aham. E isso estimula o paladar para ela querer cada vez mais alimentos com realçadores de sabor, que a gente também tem cada dia mais na indústria. E isso mascara o paladar para comida de verdade. Exato. Né? Entendi. Então, quanto mais açúcar, quanto mais glutamato monossódico, quanto mais alimentos sem qualidade eu como, menos de qualidade eu vou querer comer. Ué. Exato. E a gente segura porque a gente consegue raciocinar em cima disso. Não vou comer isso porque vai me fazer mal. A criança, não. Aham. Então, se ela tem disponível, ela não vai comer comida de qualidade. E cada vez mais as crianças têm disponível. É né? verdade. E aí entram outros fatores também, como o que eu já falei no início, que é a teoria dos primeiros 1000 dias, que a criança, quanto mais cedo ela tem contato, mais risco dela desenvolver as doenças, mesmo que sejam no futuro. Então, por isso que a gente fala muito de segurar o açúcar, por exemplo, até os 2 anos de idade. Que a criança, mesmo que ela nasça com o gene da diabetes, por exemplo, da obesidade, se ela não tem contato com açúcar e com outras substâncias que possam estimular essa genética, eu diminuo a chance dela expressar lá na frente. Oh, que legal isso. Né? Isso é muito legal. E aí, quando a gente escuta aquela avó falando, mas você comeu e não morreu. Exato. E aí a pessoa vai ter diabetes, vai ter obesidade, Aham. mais pra frente, às vezes vai ter um diabetes com 60 anos. E se ela não tivesse tido esse estímulo lá no início, ela poderia ter diminuído essa chance. E com a criança a mesma coisa, né? Então, a obesidade infantil, às vezes a gente faz tudo certinho até os 2 anos, diminui esse risco, mas depois chuta o balde e aí não cuida mais da alimentação também, tem estímulo demais de alimentos industrializados. Então, são questões que o básico dá certo, gente. A comida devia ser arroz, feijão, legumes e frutas no dia a dia. Claro que não é proibição também, né, Sim. gente? Tem uma questão que é abrimento, como é que é? Descascar Descascar mais e acabar desembalar de menos. Desembalar menos, descascar E eu vejo que hoje o mais, mercado né? também engana Sim. muito a gente, né? São muitas Muito. marcas que aí hoje envelopam e você fala, pô, muito. isso aqui é saúde pura, que maravilha. Então, você tá lá no mercado, hoje eu já entro no mercado, pra mim, eu falo, gente, desistir de tentar Não, caçar alguma coisa aqui que não seja um sacolão, que eu vou falar que é saudável. Exatamente. A introdução alimentar já começa com isso. Papinhas dentro do Sim. pacote. Sim. Vocês já viram? Já que tem vi, umas papinhas? De chupa. Que se aperta e chupar. Aí as É uma pessoas falam pra mim, delícia. isso pode. Aí tem umas que é só fruta, um purê de frutas Já no vi, pacote. já Aí vi. as mães falam comigo, pode. Aí eu falo assim, vamos voltar pro começo. O objetivo é alimentar? Não, é introduzir. Eu quero introduzir no seu filho uma maçã esmagada dentro do pacote. Sim. Ou eu quero que ele veja a maçã, que ele pegue, explore, né? que ele sinta textura, né? Só que, infelizmente, a gente vive num mundo hoje que muitas vezes o prático é o que a gente recorre mesmo. Né? E Eu acho muitas que das vezes enganado. Você acha que é Muitas saudável. vezes, Você fala, muitas "Pô, que legal, vezes." é saudável. E muitas vezes você acha que aquela coisa que a gente falou também do paladar infantil é porque é doce, é gostoso e é Eu bobo. fico muito brava. e Eu fico engorda, muito brava com essa fala. Ai, ai, ai. Muito acabei de falar ela aqui, ainda bem que eu não usei na Muito conversa agora. brava com paladar infantil. Porque paladar infantil mesmo Deveria, é né? o paladar virgem que a gente vai moldar. Sim. É isso que eu O bebê falar, vem deveria ser aquele Deveria virgem, ser. né? Então esse é o paladar estragado por algum adulto. Infantil barra estragado. Eu
vou substituir, não vou mais falar paladar infantil. Eu uso muito com meu namorado isso. Eu vou substituir, vou falar, seu paladar tá estragado. Exatamente. Transformar. Infantil fica aquele até mais que a gente impactante. Fica até mais impactante. Porque é fato. Exato. E não tem como, né, gente? Assim, a gente sabe que o açúcar, assim, tem a indústria do açúcar, a indústria das coisas que levam a gente a essa sensação. E é uma coisa realmente muito viciante, né? Se a gente puder, pelo menos entender, né? É o que você falou, não é uma questão de proibição, que nunca vai ter, mas se a gente puder, pelo menos nesses primeiros 1000 dias, cuidar desta questão, por uma questão de saúde mesmo, né? A gente está falando sobre várias coisas, sobre obesidade, sobre tudo, mas uma questão de saúde mesmo seria o ideal para todo mundo, né? Não, eu vou falar mais. A questão de saúde e a questão de sossego da mãe depois e do pai depois. Porque um dos maiores martírios da maternidade é alimentar a criança. Com certeza. Isso me dói no fundo da minha alma, assim, porque o que me transformou para vir para esse lugar de fala foi o tanto que foi maravilhoso o processo de introdução alimentar da minha filha. O tanto que, né, eu virei essa chavinha e olhei como um processo riquíssimo. E o que eu me orgulho da alimentação dela hoje, e não é uma criança que não é a alimentação. Minha mãe esses dias estava falando assim, mas a minha flor come tão pouco. Então não é a criança que bate um pratão, como as pessoas acham que é. Não é a quantidade, não é a quantidade, né? É a relação que ela tem com a comida. Exato. Né? Amanhã, no nossa oficina, eu tive que ir em busca de uma fruta que eu queria usar. E aí eu fui num sacolão maravilhoso que tem aqui, que eu não conhecia, inclusive, que tem várias frutas muito diferentes. Depois assim. você dá dica pra gente. Muito diferente, sacolão real, na Tupinambás, 247. Mesmo? E tem vários. Funcional. Mesmo, já anota aí, pessoal. Mas todo mundo só pode ir, quem for da oficina não pode ir, não. Mas a minha filha, foi muito lindo de ver que ela foi comigo e ela falava, mamãe, essa eu nunca vi, posso experimentar? Mamãe, por favor, deixa eu levar. Fofa. E aí a gente foi levando umas frutas super diferentes e pra ela era assim, a coisa melhor do mundo, porque ela vai pro sacolão comigo desde que ela tem 6 meses. Perfeito. Sabe? Introduzir em tudo, né, na vida. Né? Exatamente. Então é essa mudança de olhar pro que é o processo alimentar que a gente precisa de ter. É claro que cada bebê é individual, cada processo é individual, mas iniciamos ali a introdução, vamos começar, né? Iniciou ali nos 6 meses, é uma introdução, igual a gente já falou aqui. A partir de quanto tempo o pai começa a ver que, não, legal, tô introduzindo, tá rolando, né? Tipo, começa a colher frutos, igual você falou, não é quantidade, é qualidade, é a relação. A partir de quanto tempo? Porque eu sei que tem sinais que você deve tentar entender, tipo, não, fiz tudo que podia ter feito e mesmo assim algumas coisas não estão fluindo, né? Pode ser um sinal de alerta ali para a família procurar algo mais a fundo. Ótima pergunta, porque essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque eu não sei, porque aquela coisa, né? Reais, as pessoas que me ligam e falam assim, ainda bem que eu te ouvi, nossa, obrigada por tudo. É depois de 2 anos. Ótimo. Então olha o tanto que a gente precisa de ter, né? Respirar e, nossa, será que eu tô no caminho certo? E será que é isso mesmo? Só que o que acontece? A primeira fase da introdução alimentar, né? Vamos falar assim, que até 1 ano, a gente fala que o leite é a principal fonte alimentar, não tem problema se a criança não comer nada, se ela tá só explorando o leite que vai ser a principal fonte. Só que aí as mães já pensam, né? Com 1 ano vai estar comendo tudo. Só que com 1 ano tem uma fase que cai muito a necessidade nutricional. Então cai o apetite e a criança desenvolve outro olhar para o mundo. Porque ela começa a andar, ela começa a explorar o ambiente. Outros interesses, né? Outros interesses. Ela não quer mais ficar sentada ali explorando o alimento que naquele momento era legal. O melhor que ela tinha. Então, nessa fase, é muito perigoso a gente colocar tudo a perder. Entendi. Sabe? De falar, ai meu Deus, até hoje não come, então agora eu vou bater tudo, vou colocar no... Entendi. Então, eu tenho, inclusive, a fase 2 do nosso curso, já vou falar aqui, que é da introdução alimentar a partir de 1 ano. Legal. Mas a introdução alimentar mesmo vai até 2 anos, pra gente fechar esse ciclo com altos e baixos, com mudanças comportamentais e... Não, porque era uma pergunta que ficava aqui na minha cabeça. Eu falo, do jeito que a gente fala, é tudo muito simples, né? Então eu vou ter uma alimentação saudável, vou introduzir o meu bebê, Então, a partir de quanto tempo deu certo? Então agora a gente já sabe tem que dedicar mesmo até os 2 anos e depois... tem uma frase do Carlos Gonzalez que eu gosto muito, que quando a gente tem esse processo alimentar respeitoso e que a criança desenvolve uma boa relação com a comida, depois os problemas da alimentação da criança vai ser um problema de equilíbrio entre o que a criança come e o que a família espera que ela coma. E o problema desaparece ou quando o apetite aumenta ou quando as expectativas diminuem, né? Da família ali diminuem. Então, quando a gente planta a sementinha, depois a gente consegue colher sempre olhando para a criança como um indivíduo, né? E não criar uma expectativa de que ela vai ser linear. Nunca linear, né? Bom, a gente está no Congresso de Amamentação também. Eu queria perguntar uma coisa que era uma dúvida, assim, que chega também para mim, às vezes. E até eu acho que eu tive na minha maternidade.
quando você começa a introdução alimentar, você não precisa parar com a amamentação. Não deve. Porque a questão é O essa. pessoal Às vezes acha as que é isso, pessoas né? 6 meses, acham, né? acabou. Não, e as pessoas acham que o amamentar, ele não tá comendo porque ele tá amamentando, né? E foi aquilo que você falou. Na verdade, você tá só introduzindo uma experiência, né? Exatamente. E não é para deixar a criança saciado. E eu achei importante, você falou, a nutrição ali, a primeira, vem da amamentação. Então, assim, a introdução não é para alimentar, no caso, não é para deixar a pessoa saciada, porque ainda tem amamentação. Então, assim, os dois caminham juntos, não é isso? Não Com precisa certeza. terminar um ciclo para começar o Não, outro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A questão que gera muito essa confusão é porque a gente tem a orientação da amamentação exclusiva até 6 meses. Aham. E aí, quando começa a introdução alimentar, a gente confunde que eu vou deixar de mamar. Inclusive, BLW, que Aham. é o nome de uma abordagem, né? É desmame guiado pelo bebê, que é o Baby Led Weaning. E é igual a introdução alimentar, que é para introduzir e não alimentar. Eu brinco que o desmame guiado pelo bebê, o foco tem que ser no guiado pelo bebê, não no desmame. Né? Entendi. Sim, Entende? sim. Então, a ideia, o cenário ideal é a gente fazer o processo de introdução alimentar sem intervir em nada na amamentação. Quem vai intervir é o bebê. Sim, Aham. sim. Ele que naturalmente vai diminuindo a demanda ao peito. Só que a gente sabe que a realidade prática não é essa, né? A mãe muitas vezes está voltando a trabalhar, ou às vezes ela não quer mais continuar amamentando em Aham. livre demanda. Então, assim, no início do processo, a gente não intervém em nada, até porque o bebê precisa de estar saciado para aceitar uma nova experiência. O bebê com fome vai ficar ali chorando na frente da comida, ele não vai Sim. querer. E aí, à medida que a mãe observa que o bebê está aceitando o alimento, que está Tá acontecendo. Tá acontecendo, saiu alguma coisinha no cocô, já parece que tá comendo alguma coisa, ela pode tentar gradativamente ir substituindo. Entendi. Mas eu falo que muito mais do que uma regra, é uma conexão com o bebê ali, uma percepção mesmo, se ele já tá pronto para diminuir a demanda. E as mães que precisam se ausentar, e eu não posso continuar a amamentar, não... Aí, muitas vezes, tem que entrar a fórmula nesse momento, inclusive, porque a gente não tem como obrigar o bebê a comer. Aham. Ele não consegue comer obrigatoriamente. E aí, se eu entro com uma papa, com uma comida homogênea, muitas vezes eu vou prejudicar um processo lá na frente. Exato. Né? Entendi. Então, até 1 ano, o leite é a principal fonte alimentar. A mãe que não puder amamentar mesmo, o bebê vai ter que ter um leite ali. A não ser que, assim, pelos 9 meses, o bebê já está com uma relação muito boa com a comida, e a gente avalia individualmente, Ok, às vezes né? nem precisa. Sim, sim. E aí, depois de 1 ano, a comida passa a ser a principal fonte, mas o leite materno não tem limite superior. Então, quando que eu tenho que desmamar? Quando você quiser. Aham. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada, né? Se quiser mamar até 5 anos, não tem problema nenhum, a gente Sim, sabe. sim. E aí, em relação à comida, o leite materno não prejudica a alimentação nunca. Mesmo depois de 1 ano, mesmo depois de 2 anos. Ah, meu filho gosta mais de mamar do que comer. Que bom, é o melhor alimento do mundo. É muito melhor ele mamar o leite materno do que comer um abacate. Sim, sim. Que é o leite materno é o primeiro na lista do melhor alimento do mundo. Com a fórmula aí já é diferente. Entendi. A partir de 1 ano, a gente precisa avaliar, porque a fórmula é um ultraprocessado, né? Aham. Então, se o bebê já come, não faz sentido eu ficar dando um leite se ele já consegue comer outras comidas. Aí que vai mudar mais o processo. Ai, que tudo, bom, Ana! gente, muito bom. Adorei, Eu queria morar na casa dela, né? Porque ela é nutri, o marido é nutri, tem um quartinho sobrando lá. Eu tenho 2 gatas. Eu sou consultora de amamentação, sou doula, Eu tenho então já 2 pode me gatas. chamar pra Filha, você não tem tudo. noção, minha filha. Pacote de precisando, Agora né? você descobriu, Pacote agora descobriu ser completo. coach também. Ah, eu descobri ser coach. Gente, coisa boa, papo bom. Realmente esse papo é infinito, tá? É isso mesmo. Esse é. Ó, entre nas redes da Luísa, tá lá Miranda Cirandinha. É gostoso a gente acompanhar, é gostoso você saber, é gostoso você ter dicas pra você, pro seu filho, pra sua família de um modo geral. Eu acho que a gente precisa entender. Netos, eu tenho umas vovós lá que me que acompanham, uma bacana. delícia. Ah, que delícia, gente. É Ah, isso eu mesmo. acho você que dá elas dica. devem se sentir super inteiradas, né? Super. Tipo, que legal você poder Ótimo. proporcionar uma coisa, né? Tipo, de saúde, qualidade. As vovós são tão vilãs aí nesse papel É, de alimentação, isso é legal, né? isso E é não legal. precisa elas serem vilãs. Então, eu acho Exatamente, que Isso é pelo muito contrário, interessante. né? O pessoal criar essa rede de apoio do todo, assim, papais se inteirarem também, sabe? Sim. Participar de curso, porque é isso, é o todo. Lá na frente, todo mundo vai colher esse resultado Com do que a gente está certeza. plantando agora, sabe? Esses Exatamente. primeiros 1000 dias são realmente muito importantes. Lu, obrigada! Que Ai, bom eu que a queria gente, agradecer. assim, ó, Ela falou entrou que já na queria me caixinha. chamar e eu ficava lá assistindo assim, ai, será que um dia ela vai me Ah, chamar? Será que olha, ela eu tenho provas
pessoas que eu vou te chamar. Vou mandar que tá no e-mail da produção Eu aqui, tá na amo, mensagem da produção aqui, tá? Eu amo A nossa, também, gente, lista, adoro. ela é longa, tá? Eu Mas cozinho escutando nossa. vocês. Eu falo, eu cozinho escutando vocês. Adoro. Obrigada, Mas Lu, foi um ótimo. prazer. É Eu muito que gostoso a gente agradeço. falar. É um tema importante, que eu acho que todo mundo precisava escutar isso pra vida de todo mundo, sabe? Assim, a gente tem visto uma demanda tão grande das pessoas, mas gente, a gente procurando nutricionista, Com a gente certeza. aprendeu que a gente deveria ter aprendido lá no óbvio, né? Não, a gente não tá querendo tirar emprego de ninguém, nem do seu marido, mas assim, é só pra gente se adequar, né? Realmente, a gente procurar um nutricionista não pra aprender, sabe? Mas assim, justamente pra gente se adequar àquilo que tá fora da linha, que o profissional vai vir nos E é ajudar. tão difícil a gente depois de ver, né? Ah, putz, Não, grila, muito gente. difícil começar gente, certo, é né? demais. A gente é chato demais. É o clichê, Depois que- melhor prevenido que Ai, remediar. gente, é eu difícil também acho. demais. A dar gente é conta, chato não. demais. Depois É. que a gente envelhece, a gente começa a ficar Ah, chato. nem não. Vamos pegar essas crianças aí que estão nessa pura querer do experimentar e do Exato. saber e do aprender. Exatamente. E aprender em tudo, inclusive a se alimentar. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Vanessa, ótimo. foi uma Amei, delícia. gente. Obrigada. Foi uma delícia. E você, compartilha esse programa. Não se esqueça de se inscrever no nosso não canal. se Inscreva, inscreva no nosso- Gente, ignora tudo que ela falou. Se inscreva no nosso canal. Se a Paula tá snob falando pra vocês não se inscreverem, compartilha, Não se gente. esqueça. E tem sido um prazer a gente estar aqui no Mami Bem, conversando com essa galera. E até Muito o próximo. Vai importante. ter muito papo legal. Não, vai ter uma delícia. Obrigada, Lu. Beijo, Obrigada pessoal. a vocês. Beijo, tchau, tchau. gente.